Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram, um programa que traz sempre pautas relevantes para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade, sobre o planeta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um movimento mundial que se chama Inner Development Goals, principalmente no pilar sentir, né, que são habilidades que a gente desenvolve e para que isso seja possível, eu trouxe uma convidada super especial, a Cristine Oliveira, ela que vai falar com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Cris, ao programa As Pessoas Inspiram. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, né, e falando sobre esse assunto que é fundamental, porque com tantas mudanças no planeta, no mundo, o que a gente precisa fazer, né? Nem tudo está fora. E o IDG, ele acredita, né, o Inner Development Goals, acredita que as mudanças começam aqui dentro. Se a gente estiver preparado, desenvolvendo, né, essas habilidades, porque é treino, né, persistência, a gente precisa estar sempre avançando, a gente vai conseguir enfrentar melhor as adversidades, tudo que vem por aí, né, que não vai ser fácil. A gente já passou por uma pandemia, que foi algo que mudou as nossas vidas significativamente, né? O fato que a gente está aqui hoje, né, vai acessar de várias fontes, né, essa conversa, e as relações humanas mudaram, a forma como a gente encara a vida mudou. E a gente precisa muito estar nutrindo aqui dentro, né, Com Eli? certeza. E estamos aqui então com a Cris, né? A Cris, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho mais da Cris, ela é especialista em desenvolvimento humano organizacional, tem foco nas forças de caráter e comportamento, e ela também trabalha com gestão de pessoas, né? De gestão de como transformar lideranças e culturas. E eu queria te ouvir, para as pessoas também saberem um pouco mais da tua história, né? De onde veio a Cris? Quem é a Cris? Então, eu digo que a minha história ela não é muito linear, assim, ela é não linear, né? Se a gente fizesse uma linha do tempo nas questões profissionais, né? Lá atrás, uma menina de 23 anos começou a sua história buscando, né, aconselhamento de carreira e observando o ambiente à sua volta, né, recém-saída da universidade, já querendo crescer muito na carreira e, né, como a gente diz no mercado corporativo, naquele momento a gente tinha sangue nos olhos para correr atrás e vamos fazer. E isso estava acontecendo, mas existiam alguns conflitos aqui dentro que eu gostaria de entender melhor naquele momento. E eu percebi, sabe, ali, que o mundo, a gente avançou muito, mas não estava preparado para receber muitas das questões interiores, das nossas habilidades, por isso nossa conversa. Para a gente chegar até aqui, né, fazendo uma linha do tempo, e naquele momento a gente evidenciou o que é dificuldade de conflitos. Sim. Mas eu vejo hoje, né, aquela menina lá atrás, de 23 anos, com uma criatividade muito alta e super utilizando essa criatividade, né? Uma habilidade do Inner Development Goals, né? E também uma habilidade, uma força de caráter. Então, saber lidar com o eu, né, foi muito, assim, doloroso muitas vezes por esse excesso de criatividade. Porque a gente precisa, às vezes, saber ouvir quem está do lado, ter a escutativa, que hoje a gente tem mais conhecimento, né, de tantas coisas sobre desenvolvimento humano. Então, por muitos anos, e aí eu fui crescendo no mercado corporativo, logicamente trabalhei esse assunto, né, mas ainda estava lá aquela criatividade e outras habilidades pulsantes que eu não sabia como encaminhar muitas vezes, né? Ou seja, a gente vai dando o nosso jeito. Cresci na carreira, um foco total, fui pro ambiente corporativo nacional, né? E viajando muito pelo Brasil, até o momento que eu percebi que, daí já tô lá nos meus 40 e poucos anos, né? Quase fazendo uma transição de carreira. Eu acho que foi um pouco isso. Na realidade, a minha filha chegou como um presente, né? A minha filha que nasceu do meu coração e ela fez com que eu realmente reavaliasse, né? Porque às vezes a gente está correndo atrás de muitos objetivos e correndo atrás do que
e de quem, né? Exato. Então, nesse momento, eu fui desacelerando e fui buscando reconhecer mais, né? Fui transitando muito mais para a área de treinamento e desenvolvimento, que já existia, já estava presente, né? E acelerei o passo nesse sentido. E aí, durante a pandemia, um pouquinho antes, eu conheci as forças de caráter, a psicologia positiva, que está dentro do movimento IDG, que é um dos, né, pilares lá dentro, e que me ajudou a entender que existem um conjunto de habilidades que a gente pode desenvolver, que a gente precisa treinar, e treinar requer esforço, sabe? Com certeza. Todos os dias. E aí começou esse processo de transformação. Aí eu vi lá atrás que o que assinava a minha personalidade não era conflito, mas era algo bom que eu não sabia lidar. Olha só. E que todos nós temos. São coisas boas que às vezes a gente usa demais, né? E aí dá esses problemas, esses conflitos no ambiente do trabalho, ou a gente usa de menos, e aí a gente acaba sentindo isso como algo que está faltando na nossa essência. E Cris, vamos falar um pouquinho sobre os IDGs mesmo, né? Para as pessoas aqui, a gente está falando, as pessoas, o que é o IDG? Conta o que é IDG para a gente. Então, os IDGs, aqui eu trouxe os cards, como uma ferramenta também de trabalho, né? Ele é um movimento global, um despertar, assim, né, que surgiu para que a união de vários cientistas, né? O professor Robert Keegan, que eu tive a honra de ter aula com ele na universidade, que fala muitas vezes sobre a imunidade à mudança, o quanto a gente, né, é resistente para as mudanças, principalmente quando a gente fala de mudanças interiores, né? Então, essa ampliação de consciência que depois a gente tem o Dan Siegel, né, que também é outro advisor do programa lá, nos trouxeram, ou seja, o framework, né, essa lista, vamos dizer assim, esse roteiro, né, com algumas dimensões que a gente tem aqui e que hoje, né, o meu desafio é falar sobre a dimensão ser. A gente tem 5, né? São 5 dimensões. Quais são as 5 dimensões? Então, a gente tem a dimensão ser, que eu vou trazer aqui hoje, né? Depois a gente tem a dimensão pensar, que seria a segunda dimensão do programa, relacionar-se, e agora tem uma novidade muito boa, que os estudiosos, né, os cientistas, revisaram e nós incluímos, antes nós tínhamos 23 habilidades, agora são 24. Então, dentro da dimensão relacionar-se, nós temos o perdão, uma habilidade que é fundamental para que a gente, né, possa, ou seja, transitar, concluir, né, nesse mundo. Tem o auto-perdão aí, muitas vezes, né, e tem perdão com os outros, com a gente mesmo. Depois a gente vai para o colaborar, que seria a quarta dimensão, e encerrando com a dimensão agir. Todas elas têm habilidades que estão correlacionadas. E tudo foi pensado, né, para que a gente pudesse ir avançando, né? Ou seja, antes de eu pensar, né, efetivamente, eu preciso ver quem é o ser que tem aqui, sabe? E desenvolver essas habilidades que, por exemplo, né, vou citar uma aqui, é a bússola interior. O que me leva para atingir os meus objetivos, as minhas metas? O que faz com que eu possa conduzir a minha vida? Quais são os valores que traduzem quem eu sou, né? E essa busca de valores, muitas vezes, ela precisa ser ressignificada constantemente. Com certeza, né? Eu percebo assim, Cris, que hoje a gente tem uma certa dificuldade, né, de entender se relacionar com as pessoas, que as empresas, elas são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, sabe? As pessoas têm um certo receio e às vezes querem antecipar um pouco a jornada, querem ir lá pro agir primeiro, né? Sem pensar, sem colaborar, sem saber sentir, né? E esse sentir dentro das organizações, como é que a gente consegue traduzir isso para quem está nos ouvindo aqui? Vamos pensar de que forma a gente pode trazer isso para dentro da organização na prática. Então, essa é uma pergunta crucial, complexa
e que exige, assim, a gente ter muita paciência e muita resiliência com esse assunto ainda. Porque as organizações, elas não estão efetivamente preparadas para isso. Muitas já avançaram, tem o que a gente chama de segurança psicológica dentro das suas campanhas, da área de treinamento e desenvolvimento, né? Desde lá da entrada do colaborador, do onboarding, onde ele é bem recebido já ainda no recrutamento, na seleção, né? O problema é a IA hoje em dia, né? Porque agora tem até um currículo que a IA já seleciona e eu não consigo mais ver quem está ali. Né? Acessar aquele humano que está ali. Mas, ou seja, de forma prática, eu vejo que tem um caminho muito denso aí, sabe? Porque entre a cultura organizacional, entre a empresa pagar suas contas, né? O dia a dia do negócio e essa cultura organizacional, ela está aberta, mas ela realmente não faz muitas vezes com que líderes se sintam preparados, por exemplo, um processo de avaliação de desempenho, que é algo que eu trabalho muito, né, capacitando lideranças. O líder, às vezes, ele está tão solitário, né, dentro da sua essência ali, ele não teve ainda a oportunidade de ser, de reconhecer, né, o seu potencial humano, de reconhecer, por exemplo, quando ele está usando demais uma habilidade, né? Ele não está tendo escuta ativa, ele não está realmente olhando aquela pessoa que está ali na sua frente, porque ele não pôde se olhar antes, sabe? Sim. Tem um processo de cura nisso, né? Eu acho que antes, principalmente para as lideranças, né? Eu tenho notado, assim, que o impacto que a gente causa nas pessoas ali é muito forte. Pode ser de forma positiva, mas também pode ser de forma negativa, né? Então, esse cuidado das organizações, dos empresários que estão nos ouvindo aqui, é necessário que a gente olhe para a gente primeiro, né? A liderança é um processo de servir ao outro. Então, quanto falar sobre a dimensão científica, falar sobre esses movimentos globais que estão trazendo isso de uma forma científica, né? A gente não está falando aqui de achismo, né? Isso são comprovados estudos de muito tempo, e isso aconteceu já na Suécia, né? Sim. O movimento, ele é sueco, mas hoje está no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E assim, inclusive, ele, nesse momento, né, está aberto aqui no Brasil um curso para embaixadores, né, que são multiplicadores, vamos dizer assim, das ferramentas e da metodologia, que a gente vai poder transitar com mais força dentro das organizações, porque a gente tem a Fundação IDG lá por trás. E aí, a grande pergunta é, como esse líder, por exemplo, né, dentro dessa bússola, vou trazer algumas das nossas habilidades que ficam dentro do pilar ser, tá? Sim. Vou citá-las aqui. Bússola interna, integridade e autenticidade, abertura e mentalidade de aprendiz, autoconsciência e presença. Isso tudo é muito profundo. Como eu vou desenvolver tudo isso, né, se eu não tiver um trabalho anterior que é comigo mesmo? Então, nem sempre, e isso é claro, as organizações vão te oferecer o ambiente que tu precisa. E talvez seja o teu caminho buscar e te autodesenvolver, fazer esta autogestão das tuas habilidades para poder se encaminhar dentro do ambiente do trabalho. E até ser fonte, como tu disse, de cura para ti mesmo e para as pessoas que estão à tua volta, enquanto multiplicador. E nisso, a mentalidade de aprendiz, que é uma habilidade, ela é muito importante, sabe? Porque, embora ela não carregue aqui, mas tem uma humildade por trás. E nos testes científicos, por exemplo, do Instituto VIA Forças de Caráter, a humildade, ela sempre é a última força, né, do nosso ranking, quando a gente se testa para isso, sabe? Ou seja, infelizmente, as pessoas não conseguem reconhecer o outro, reconhecer a si mesmo, né? E aí tem a ausência, né, desta humildade, desta modéstia, dessa aceitação para dizer que eu preciso de ajuda, eu preciso trabalhar mais isso em mim, para eu ser um líder melhor e oferecer algo a mais para essa organização onde eu atuo, para eu poder servir para as pessoas, eu preciso antes trabalhar eu mesmo.
E também se passa algumas questões como um processo até de vergonha, né? Por não falar que está sentindo isso, que está precisando, né? Então, existe um recolhimento desse líder, né? Destes profissionais, e de não poderem falar, muitas vezes, que eles precisam de ajuda. Uhum. Então, e aí a gente vai lá para... por exemplo, as competências, né, que aparecem no Fórum Econômico Mundial, ou até o relatório mundial de felicidade, e a gente vê, né, essa fragilidade das pessoas de não poderem avançar porque o ambiente não favorece. Não favorece. Mas se o ambiente não favorece, eu acho que eu também preciso, né? Todo mundo fala em protagonismo, né? E a palavra o que é? Sim. Então, quando tu tem lá protos, né? Tu tem que ir em frente, vai em frente. Ok, mas o agonistas eu tô brigando comigo mesmo. Então, se eu não resolver as minhas coisas, como é que eu vou encaminhar as coisas da organização, entende? Uhum. E não tem como tu fazer uma seleção, assim, dizer que essa pessoa é boa ou essa pessoa não é boa o suficiente. Porque a gente está falando de habilidades aprendidas e desenvolvidas. Então, quando a gente fala de um movimento mundial como o Winners Development Goals, a gente está falando de inclusão, de habilidades sustentáveis aqui dentro para ter enfrentamento do teu entorno, né? Ou seja, dentro do ambiente do trabalho, lá fora com a economia mundial, né? Com tudo que está acontecendo. E aí, de novo, né? A gente teve um Covid que mudou a nossa vida. E se vier outra diversidade, não digo igual, né? E não por medo, mas para estar preparado mesmo, né? Aqui dentro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos depois uma enchente. Então, foi uma sequência de eventos climático e outro, né? Biológico, sei lá, que nos trouxeram tudo isso, essas reflexões. E como é que eu encaminho agora o meu ser para estar presente, para estar atento, né? E muitas vezes não cair em adoecimento. É verdade. E tem tanta gente, né? A gente vê assim que um dos problemas maiores dentro das organizações é justamente isso, o bem-estar, essa coisa de cuidar da saúde mental mesmo, né? Sim. Das pessoas. E eu vi alguns textos teus lá, tu falando de um conceito de florescimento, de perma. Eu queria que tu conectasse isso aqui um pouquinho com a nossa fala do IDG. Sim. Eles também fazem parte, né? Vamos dizer assim, dos estudos científicos do IDG. É uma fonte complementar, que é através do Instituto Via Forças de Caráter, onde nós temos acesso a um teste científico que pode nos dar uma fotografia, né? E é um teste aberto, né? Assim como o IDG também tem um teste aberto e um aplicativo que a gente pode ali estar tendo práticas de bem-estar. Então, o florescimento, eu vou me permitir agora pegar meu livro aqui, ele não parte de algo, a palavra já é algo assim que te motiva, né? Ou seja, a gente floresce. Floresce em entendimento, em compreensão, em autoconsciência, né? E o Florescer, né, que é esse livro aqui, que sempre alguém traz aqui um livro, né? Sim, esse livro me inspira muito, né? Ele, vamos dizer assim, ele é um pilar importante para mim, porque é uma nova compreensão de felicidade e de bem-estar. Ou seja, é possível ser feliz e produtivo ao mesmo tempo? Sim. É possível ser feliz e triste ao mesmo tempo? Não. Não no mesmo instante. Mas a gente muitas vezes é feliz e triste. E tem outras literaturas que podem falar sobre isso. Mas o florescimento, ele é uma meta global também. Que também estaria alinhada com os ODS, que, né, a gente tem uma meta lá de alcançar até 2030. E aqui, perdão, no florescimento, o professor Dr. Martin Seligman, ele desafiou todos, né, os especialistas em psicologia positiva a divulgarem, a trazerem as práticas de bem-estar para dentro das organizações, para o mundo do trabalho, para as pessoas de uma forma geral, para que elas pudessem compreender que é possível tu ter acesso a práticas que vão te dar maior bem-estar todos os dias. Que isso não é uma coisa etérea,
Tu pode coletar evidências do teu dia, por exemplo, mapear a tua rotina, e eu faço isso muito com executivos, né, que não conseguem reconhecer, por exemplo, ações que estão tendo no seu dia e que são importantes. E as pessoas pensam, não, mas isso é muito simples. Eu trabalhava esses tempos num processo de mentoria com um executivo, assim, bem importante, né? E a equipe dele estava trabalhando no site, ele estava fazendo a gestão do site novo. E aí ele me disse, não, eu só trabalhei no site hoje, porque a gente estava coletando as evidências positivas do dia dele. Não que as negativas não importem, mas se a gente reforçar Sim, as positivas, né? tu consegue ir ampliando o teu bem-estar. E observando coisas boas que tem na tua vida. E simples. E eu disse assim, mas como assim tu não estava trabalhando na experiência do usuário? Tu não estava trabalhando em como vai ser isso lá para fora, a imagem da marca, da organização, o quanto tu te empenhou na navegabilidade para que fosse fluida, para que fosse, né, agradável? E qual foi a tua contribuição? Isso já é uma intervenção científica, né? Qual foi a tua contribuição para que isso acontecesse? Tu dedicou tempo, tu estudo, tu mobilizou pessoas, tu juntou essas pessoas numa sala por né, objetivo único. Então veja, às vezes algo muito pequeno pode ser algo maior, se a gente conseguir se permitir observar isso com presença, né, que é uma das habilidades IDGs. Então é diferente quando a gente começa a perceber. E o florescimento, ele traz isso. O PERMA, que está aqui dentro desse livro, ele é um dos pilares da psicologia positiva, saúde, bem-estar e autorrealização. A gente tem até um congresso da felicidade, né, aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Que é um dos professores que também trabalham esses assuntos. O PERMA, ele fala sobre o quê? Nós termos emoções positivas. Quando a gente tem emoções positivas, eu me permito ter o quê? Engajamento. Eu estou me sentindo mais parte, né, de alguma coisa. Aí eu já vou para o terceiro pilar, que nós temos ali 5, né? Então, começo com emoções positivas, engajamento, relacionamentos significativos. Aí eu começo a sentir o quê? Se eu tenho algo significativo contigo, se eu posso ligar para ti, te acessar quando eu preciso, se eu tenho outros grupos de apoio, seja no trabalho ou fora, né? Que a gente chama até a estratégia de blindagem, né? Porque os grupos de apoio, eles conseguem ter isso conosco. Eles conseguem nos fortalecer, né? Aí eu começo a ter o quê? Mais sentido na minha vida. Ou seja, eu observo que faz sentido eu me encontrar com essas pessoas, que faz sentido eu parar e tomar um café contigo, que faz sentido a gente estar aqui agora falando essas coisas para as pessoas, mobilizando as pessoas, né? Para o que importa de verdade. Exato. Né? E eu chego aonde? No meu propósito, né? E realização. O último pilar, então, é a realização, que é quando eu vejo tudo isso de uma forma sistêmica. E esse é o modelo PERMA, que por último foi incorporado o H, que é o de saúde. Olha só. E a gente entendeu que não tem bem-estar sem saúde física, né? É verdade. Gente, olha só, Cris, a gente está quase no final do programa. Tu indicaste o livro, né? Sim. Que eu acho que é muito bacana, acho que é bem importante. E eu trouxe também um livro do O Poder da Identidade, de Manuel Castel, que também pode, talvez, ajudar você a pensar um pouquinho, né? De como a gente constrói isso dentro da gente, né? Como é que a gente sente quem a gente é, qual é a nossa essência e tudo mais. Então, queria também deixar aqui como uma indicação para a audiência, né? E espero que seja frutífero, né, para algum momento da sua vida, né, para esse repensar que a gente está se propondo aqui no programa, né? Que a gente está aí com um pouquinho de tempo, mas eu queria que tu deixasse as suas redes sociais e deixasse uma mensagem aqui para a audiência para 2026. Então, eu acho que o processo de florescimento, ele exige muita persistência. Não é fácil a gente querer, né, ter bem-estar, a gente se sentir saudável mentalmente. Mas esse esforço, ele vale a pena. Porque tem muita cura no caminho, tem muita ressignificação da forma como eu encaminho as minhas ações. A gente tem menos sofrimento.
e a gente percebe mais o outro que está ao nosso redor. E isso, quando vai para o ambiente do trabalho, é transformador. Porque aquelas pessoas que estavam lá em demissão silenciosa ou com falta de esperança, quando elas acionam todos esses mecanismos, relacionamentos significativos, emoções positivas nessa prevalência, e aí tem uma teoria, rapidamente falando aqui, que quanto mais tu constrói, mais tu amplia pontes. Então eu desejo assim que 2026 a gente possa construir mais pontes, né, para que os nossos relacionamentos sejam melhores, mais significativos, que a gente possa fortalecer aqui dentro essas nossas habilidades interiores, que é o que vai fazer diferença para que a gente permaneça são em tempos insanos. E as suas redes sociais, Cris? Então, é o Cristine Oliveira, né, _BR, lá no Instagram, e também estou no LinkedIn por Cristine Oliveira, podem me procurar por lá. O site é cristineoliveira.com.br/site, lá tem treinamento, desenvolvimento, uma série de coisas que a gente trabalha, né, avaliação de desempenho, né, esses processos de transformação efetivamente. Sim. E do próprio IDG? É o IDG RS, né, que está lá no Instagram, né, e então vocês podem nos acessar por lá. Ali a gente tem o encaminhamento para o site, né, internacional dos IDGs, que é possível a gente colocar lá em cima para traduzir e entender melhor, né, das ferramentas. Tem o teste também que a gente pode fazer lá sobre as nossas habilidades, que também é especial, porque a gente se vê, né, tô olhando mais para dentro ou mais para fora, né? Quem sou eu? Então, o IDG, ele traz essa possibilidade da gente refletir muito sobre nós mesmos, sem falar das conexões que a gente faz com outras pessoas, né? E foi assim que a gente se conheceu, né, Eli? Verdade, é verdade. E tantas pessoas que eu digo, meu Deus, como tem pessoas boas, querendo fazer diferença no mundo, olhando para a sustentabilidade das relações, né? Para depois poder olhar para a sustentabilidade do mundo, né? É verdade. E eu acho que é isso, né, Eli? Então, eu te agradeço de coração, Cris, a tua partilha aqui com a gente, né? Espero que as pessoas que estão nos ouvindo também tenham se beneficiado aí da fala da Cris, né? E também acompanhem todos os movimentos aqui do IDG, né? E eu também vou convidar quem está me assistindo, né, a entrar aqui vou botar na tela, o grupo do WhatsApp do programa As Pessoas Inspiram, onde a gente também vai deixar sempre os livros dos convidados, vai ter um pouquinho dos bastidores, né? E também o programa. Então, agradeço aí de coração você estar com a gente nesse momento, né? E já espero você na próxima semana, tá bom? Beijo no coração.